Ceará 2050 está de volta. Estamos falando sobre a relação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, e o Planejamento Estratégico do Ceará 2050. Em nossos estúdios, dois grandes especialistas no assunto, o consultor Maísio Dias e a professora e pesquisadora Sueli Chacon. Um dos 17 objetivos que deve também constar no Planejamento Estratégico é a promoção da paz, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Como vocês então avaliam o compromisso do Estado com esses objetivos? Quando a gente fala de construção da paz, eu acho que hoje isso chega muito junto a todos nós, né? Nós todos estamos sentindo a necessidade de construir essa paz, né? E um objetivo, um processo de longo prazo que traz isso como objetivo é fundamental, porque vem lembrar institucionalmente o que a gente precisa fazer. Existe no mundo todo hoje, a gente às vezes tem a tendência a discutir a violência, porque a gente sente isso, né? A gente discute a violência, o ato da violência, o que leva à violência, e a gente esquece de discutir a cultura de paz. Que é isso que hoje os especialistas estão trabalhando. Não discutir a violência, mas a cultura de paz. Como é que nós formamos, como é que nós construímos uma cultura de paz? Isso é muito importante, porque na medida que você pensa em como se manter em paz, você já diminui a violência, né? É uma perspectiva diferenciada. É não combater a violência com violência, mas sim com uma perspectiva dialógica, de encontro, de cuidado, de buscar uma outra forma de viver. É um bem viver, é um cuidar da pessoa, do ser humano. E às vezes a gente deixa isso de lado nessa nossa corrida pela sobrevivência, né? Então é uma parada, é um convite a você parar e pensar na sua própria vida, na sua relação com o outro, na sua relação com o meio ambiente e como é que nós conseguimos construir relações melhores. E é nisso que a gente consegue, de fato, diminuir a violência, porque não é simplesmente prender as pessoas ou gerar mais violência. Nós precisamos realmente mudar a nossa perspectiva. Não é um desafio simples, é um dos desafios mais complexos, porque a nossa sociedade, de um modo geral, ela é assentada na competição, e a competição nem sempre pensa de forma adequada no outro, né? A gente pensa em competir, a gente não pensa em cooperar. Então, é toda uma mudança de percepção de vida e das relações humanas, quando a gente fala de cultura de paz. E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles vão nessa perspectiva. E acho que a Plataforma Ceará 2050 é uma grande oportunidade que a gente tem de trazer projetos que trabalhem essa nova perspectiva. Projetos produtivos, projetos educativos, projetos sociais, projetos ambientais, que busquem uma mudança de relação das pessoas e das pessoas com o meio ambiente. Então, quando a gente fala de cultura de paz, é isso, é a mudança de perspectiva de vida. É cooperar, é cuidar do outro, e na medida que a gente cuida do outro, a gente também está se cuidando. Né? Essa pergunta é bem provocativa também e foi bem oportuna. Eu considero também uma frase, que não é minha, né, do Philip Kotler, que é um dos grandes pesquisadores de marketing, uma frase antiga dele que está bem atual hoje. Nós precisamos pensar globalmente e agir localmente. Então, eu trago essa questão da cultura da paz porque é o objetivo 16 dos 17 ODS, o 16 que trabalha a questão da paz. Eu nunca consigo decorar os 17, mas a paz fica muito claro, porque trazendo também aqui agora para esse encontro em Nova York 2 semanas atrás, dos desafios, de um dos desafios implementados ODS para os 193 países, uma das áreas temáticas justamente foi a questão da paz, da cultura da paz, que é o objetivo 16, que tem uma lacuna a ser trabalhada. Então, foram 4 grandes ODS que se criou um senso de urgência junto aos 193 países. E o objetivo 16, a questão da paz também foi trabalhada. O que a gente pode complementar ainda mais é que esse objetivo 16 da paz não é só a questão de trabalhar a segurança pública, e sim a questão da ética e da transparência, porque um dos desafios também desse encontro que aconteceu 2 semanas atrás em Nova York foi a questão da prestação de contas de forma transparente e ética das instituições no todo. E aí entra o nome técnico chamado accountability,
que é trabalhar a prestação de contas de forma transparente. E eu fico feliz também pela plataforma Ceará 2050, que uma das áreas temáticas e dos pilares é a segurança pública e que pode ser contemplado com o objetivo 16. Então, saber que a cultura da paz também deve ser trabalhada a questão da ética e transparência nas relações de trabalho. A senhora falou, né, há pouco de cada um fazer a diferença. Me lembrei um pouco também da sua fala, da questão da educação mesmo, aquela educação de base. Passa também um pouco por isso. Se a pessoa é trabalhada no início de sua vida, no início de determinado momento, cultura de paz vai fazer parte dela. Sim, com certeza. Né? Porque a gente vai estar falando aí de tolerância, de relações sociais mais cuidadosas. Né? Então, se uma criança ela começa a pensar no outro desde pequenininha, com respeito, ela vai ser um ser humano que vai respeitar o outro, que vai respeitar as diferenças, que vai cuidar do outro, que vai ter uma preocupação social com o todo, que ela não vai estar preocupada só com ela mesma, mas ela vai estar preocupada com o todo. Quando a gente consegue uma sociedade que alcança esse nível de mudança social, as outras coisas vêm mais facilmente. Não é que a gente vai resolver todos os problemas, mas as coisas vêm mais facilmente porque nós estamos pensando no outro, nós estamos cuidando do outro. E quando a gente tem um grande número de pessoas cuidando umas das outras, naturalmente a sociedade ela vai ter um resultado melhor. E quando a gente fala de sustentabilidade é isso, é um compromisso maior com o coletivo, não com o individual. Então é uma mudança de perspectiva. E assim, seria extraordinário se a gente de fato começasse a agir desde pequenininho nessa perspectiva. E eu sinceramente vejo isso de forma positiva. Eu acho sim que essa geração de pequenininhos estão vindo para mudar, para revolucionar. Essa é a grande revolução que a educação faz. Essa mudança de perspectiva social. Não só porque eles vão ter mais acesso à sociedade, a tudo as tecnologias que a gente tem hoje, não só porque eles vão melhorar a sua própria condição de vida, mas porque eles crescem já numa perspectiva de melhorar a condição de todos. Essa é a grande revolução que a gente tem que pensar. Uma sociedade preocupada com o coletivo, nesse sentido de que um cuida do outro, então todo mundo está sendo cuidado. Isso é, para mim, extraordinário. E eu acho que essa geraçãozinha aí vem para mudar. E essa geraçãozinha é o Ceará 2050, sim, né? Sim. Que vai chegar lá fazendo essa diferença e com toda essa bagagem. E nos ensinando, né? A nós que tivemos tantas dificuldades no nosso processo de aprendizado, eu acho que ele já vem para nos ensinar. Eu vou falar de uma questão bem pessoal. Eu tenho uma neta de 5 anos. Para mim, eu aprendo todo dia com ela, porque eles vêm, de fato, numa perspectiva diferente. Eles vêm com um cuidado com o meio ambiente, então, às vezes a gente, mesmo sendo profissional da área, às vezes esquece alguma coisa, eles lembram. Então, eu tenho, assim, uma esperança muito grande nessa nova geração. É essa sustentabilidade que se espera no mundo. Sim, sim. Os ODS, eles estão muito nos ensinando. Tem um dos princípios dos ODS, que é não deixar ninguém para trás. O outro princípio é a questão da integração e da universalidade, que é justamente todos e todas serem incluídos nesse grande processo. E para se trabalhar a implementação dos ODS ao longo desses anos, se trabalha também os 5 P's. Geralmente eu nunca lembro, eu vou tentar lembrar aqui agora, que é pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Então veja que a paz é um desses P's. E esses 5 P's estão de forma transversais nos 17 ODS. Então a gente fica muito feliz que a Agenda 2030 venha de fato colocar em prática essa disseminação, essa multiplicação, essa disseminação dos ODS para todos e todas, não deixando ninguém para trás. Essa agenda é mais, ela da ONU, né? Essas ODS, esses P's, é possível assim as pessoas terem acesso direitinho no site da ONU, acredito eu, que isso seja bem claro e que as pessoas, ou mesmo empresas, digamos assim, vamos trabalhar 5 pontos dos ODS, ou enfim, em que pontos eu posso trabalhar, se não os 17 eu não consigo, mas quais que eu posso trazer como meta, digamos assim, né? Metas da empresa, sei lá, né? Visão, aquele quadrinho, né, básico, vamos trabalhar tais pontos. Isso
as pessoas têm acesso? Tem sim, não só tem acesso como é possível. Muitas pessoas me perguntam se a pessoa física ela pode atuar também com os ODS. Então, lembrando que os ODS podem ser aplicados tanto como empresas, instituições de ensino, terceiro setor, iniciativa pública, como também pessoas físicas. Então, existe já na internet, domínio público, vocês podem baixar, que está nos assistindo, manuais de como executar, de como praticar os ODS na nossa casa, na escola, como pessoa física. Então, isso é interessante também saber para que a gente venha disseminar. E que todos nós fazemos parte dessa melhoria da qualidade de vida. E lembrando que o próprio tema da sustentabilidade, o conceito da sustentabilidade, é trabalhar a questão das gerações futuras. Essas gerações futuras, eu gosto sempre de frisar isso. Não, além da neta da professora, é trabalhar também a questão da biodiversidade. Hoje nós temos no Brasil a maior biodiversidade do planeta. Então, a fauna e a flora precisam ser incluídas também nessas políticas das organizações e da própria pessoa física como for trabalhar. E a escolha e a própria priorização de como trabalhar o ODS é através da causa. Então, se eu tenho hoje, como pessoa física, uma causa e uma inclinação de um tema específico, como a educação, ou a questão de gênero, da diversidade, por que não trabalhar nos meus relacionamentos de amigos, de trabalho, essa própria causa? Dentro das organizações existe a causa. Qual a causa social da sua instituição? Através dessa causa, estrategicamente você define o ODS a que você vai querer trabalhar. E assim você se desdobra com algumas ações, trabalhando algumas metas. Lembrando que são 169 metas globais. Essas 169 metas elas foram construídas por representantes da sociedade civil de todos os países, inclusive do Brasil. Então, não necessariamente as empresas, as instituições de ensino ou a própria pessoa física vão ter que se enquadrar rigorosamente essas metas, mas elas têm um link com essas áreas temáticas. Então, a ideia é que você, de alguma forma, trabalhe essa causa através dessas metas globais. Então, mais uma vez, falando a frase do Philip Kotler, pensar globalmente e agir localmente. Essa é a minha dica para todos vocês que estão nos assistindo. Essa dica é boa, assim, das pessoas poderem, né, tomar partido, tomar para si, né, o problema. Eu queria complementar a tua pergunta, colocando à disposição a Universidade Federal do Ceará. Nós temos no curso de Gestão de Políticas Públicas um núcleo de apoio à gestão pública. E nesse núcleo a gente consegue trabalhar os objetivos, a gente tem como meta trabalhar com as prefeituras e com as instituições públicas que têm interesse, do terceiro setor também. Então, o núcleo está à disposição para quem tenha essa vontade de conhecer mais os objetivos do desenvolvimento sustentável e também trabalhar com esses objetivos, diferentes metas nas suas instituições. Então, o núcleo está à disposição. Além disso, a Universidade Federal faz parte da governança do Ceará 2050, nosso núcleo chamado Núcleo da Grande Fortaleza, e que é coordenado por nós lá na Universidade Federal do Ceará e que vai trabalhar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no âmbito da governança do Ceará 2050. Então, aqueles que tiverem interesse, a Universidade Federal do Ceará, o curso de Gestão de Políticas Públicas está à disposição. Bom saber também, porque as pessoas, às vezes, muita gente não faz, ou porque não conhece, ou porque não sabe a quem pedir ajuda. Né? Nosso objetivo é ir trabalhando aos poucos as diferentes metas e dando popularidade mesmo, trabalhando com ações de extensão para que a sociedade conheça melhor, especialmente os municípios conheçam mais esses objetivos e a plataforma Ceará 2050. Nossa ideia é trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Ok. Fico feliz também, né? A academia, ela dá muito essa base do como se implementar, no caso, o tema aqui do nosso ODS, no mercado. Então, eu represento também, junto com a professora, a academia aqui no nosso debate, né? Então, sou coordenador da Unicristo, que é um centro universitário aqui em Fortaleza, e eu coordeno um curso de pós-graduação em sustentabilidade. E tem uma disciplina que a gente debate exclusivamente os ODS. E como levar os alunos para o mercado, seja o mercado da iniciativa pública, privada ou do terceiro setor, o tema da sustentabilidade dos ODS. Então, fico muito feliz pela academia estar dando esse reforço, essa base na implementação da Agenda 2030 aqui no Ceará, no Brasil e no mundo. Ótimo. Felizmente, o nosso tempo acabou. Obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço também. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a participação do consultor Maísio Dias, coordenador nacional de comunicação do Movimento Nacional ODS, e da professora e pesquisadora Sueli Chacon, doutora em Desenvolvimento Sustentável. Agradeço também a você pela audiência e lembro que é possível acompanhar
o Ceará 2050 pelas redes sociais, Facebook/Ceará 2050 e Instagram, @Ceará 2050. Tchau, até o nosso próximo encontro. Apoio Cultural Via Direta.